Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis. As Emoções Conversáveis são uma rúbrica do programa Horizonte Humano da série Psicologia Emocional. Hoje, mais uma vez, temos aqui a honra de ter aqui uma ilustre convidada, desta vez, Fabíola Gaspar, que nos vai falar, o tema geral será sobre a Gestalt e a vida. Passo a apresentar então a Fabíola. A Fabíola Gaspar é psicóloga clínica há mais de 20 anos, é especialista em gestalterapia, mestre em engenharia de produção na área de ergonomia, já vimos que depois houve aqui uma reorientação vocacional, é supervisora clínica e orientadora de monografias dos alunos do curso de gestalterapia da comunidade gestáltica clínica e escola de psicoterapia. É professora e coordenadora do curso de formação básica em gestalterapia dessa escola por mais de 10 anos. É autora também do livro Obesidade e Trabalho, Histórias de Preconceito e Reconhecimento vividas por trabalhadores obesos, e é autora também de vários capítulos de livros e de artigos em revistas dentro da abordagem gestáltica. Seja bem-vinda, Fabíola. E antes de passar já a palavra, começo só aqui com uma pequena frase, uma pequena citação de Fritz Perls, o criador da gestalterapia. Sempre há uma possibilidade de crescimento, e será nessa base, com essa inspiração, que vamos conversar um pouco. Bem-vinda, Fabíola. Obrigada, Vitor. Eu quero agradecer muito o seu convite para compartilhar um pouquinho do que eu aprendi e do que eu continuo aprendendo acerca da Gestalt terapia. E antes de mais nada, eu não poderia também deixar de agradecer a minha querida professora e orientadora, a Bia Cardella, a Beatriz Cardella, que proporcionou esse encontro entre nós, né? Realizou essa ponte. É verdade, né, e com muito gosto. Um abraço para a Beatriz, com certeza depois nos irá ver. Sim, então, quando você me pergunta e fala e me convidou, né, trazendo um pouco esse tema da Gestalt vida, a Gestalt como uma filosofia de vida, eu diria que a Gestalt é uma abordagem existencial, fenomenológica e dialógica. Por quê? Porque ela se fundamenta nesses pressupostos filosóficos, tanto do existencialismo, da fenomenologia, né? Uma vez que a Gestalt terapia, a visão de homem e de mundo da Gestalt parte da crença, né, que o ser humano está em constante estado de se refazer, de se recriar, de ressignificar as suas vivências, as suas experiências. E aí eu quis brincar um pouquinho com a tua provocação, vamos dizer assim, com a tua palavra, né, da filosofia. Eu fui buscar, se a gente for buscar no dicionário o que significa a palavra filosofia, a primeira coisa que aparece, de um jeito assim muito simples, vamos dizer, não mergulhando, né, num conceito filosófico, né? É uma palavra de origem grega que quer dizer amor à sabedoria. E também que reflete sobre as questões fundamentais da vida humana. E para a Gestalt, nós somos capazes de ressignificar as nossas experiências a partir das nossas relações. Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Porque a gente parte do princípio que, através das relações, nós adoecemos e também nos curamos, entre aspas, né? Resgatamos a nossa saúde também a partir das relações. Podem ser caminho de saúde ou caminho de doença. Exatamente. Mas eu achei curioso, desculpa, Fabíola, achei curiosa a questão e por isso propus este tema, porque a Gestalt afirma inequivocamente e sem receio que, para além de uma terapia, também é uma abordagem de vida, não é? E isto é uma diferença que marca em relação a outras abordagens e outras perspectivas psicoterapêuticas. E acho que é interessante também ampliarmos por aí, então é um gosto poder
poder ouvi-la nesse sentido. Mas estava a falar da recriação, da ressignificação e dessa possibilidade das relações, de serem caminho para a saúde ou caminho para a doença. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a um instante, né? Deixa eu só retomar que, especialmente no senso comum, quando a gente utiliza a palavra filosofia de vida, né? Geralmente essa expressão está relacionada a um estilo de vida que é singular, né? Uma vez que ele contempla, por exemplo, um sistema de valores, de crenças, de princípios. Então, a gente fala na filosofia budista, na filosofia de vida cristã. Então, são exemplos. E quando você me convidou para conversar sobre Gestalt e vida, na verdade, a primeira pessoa que me veio à mente foi a Jean Clark Juliano. A Jean Clark foi uma das pioneiras da Gestalt terapia no Brasil e ela nos deixou um legado importantíssimo. E eu vou pedir licença a você e às pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir para compartilhar um recorte belíssimo de um livro da Jean que chama A Arte de Restaurar Histórias. E ela fala assim: a Gestalt é principalmente uma postura diante da vida, que implica um contato vivo com o mundo e com a pessoa do outro, na sua singularidade, sem preconcepção de qualquer ordem. O objetivo desse trabalho é restaurar a qualidade do contato com o mundo, buscando a vivacidade, a fluidez, a disponibilidade e a abertura, o ritmo e a discriminação nesse processo contínuo em que homem e mundo se transformam. Então, nessas palavras da Jean, Vitor, na verdade, a gente pode dizer que estão contempladas, neste recorte, estão contemplados alguns importantes conceitos da Gestalt terapia e aspectos da própria postura do Gestalt terapeuta, que, a meu ver, se estende para além da clínica. Porque a gente não faz contato simplesmente com o nosso cliente, com o nosso paciente que está diante de nós. Isso é da vida. Nós estamos, nesse momento, fazendo um contato. É verdade. Ultrapassamos paredes. Exatamente. Não tem fronteiras nesse sentido. Não tem fronteira. Né? Embora a fronteira de contato também seja outro conceito. É um conceito importante, é um conceito importante. Importantíssimo, né? Que tem a ver com essa abertura, porque eu posso estar aberta ao contato e o meio, por exemplo, não me dá essa possibilidade, ou também o contrário, muitas vezes o meio, o contexto onde eu estou inserida, me proporciona, me disponibiliza algo fértil, mas eu, enquanto pessoa, naquele momento, por exemplo, eu posso não estar disponível. Eu posso não estar pronta, e aí eu não faço um contato de qualidade, por exemplo, ou eu posso também entender que um contato de qualidade pode ser eu me retirar, eu me fechar, eu me reservar, porque eu posso entender que aquele contexto onde eu me encontro talvez seja um contexto que eu sinta como perigoso, como não confiável, enfim. E aí são alguns meandros aí. E pode ser válido na mesma, não é? Porque essa resposta pode ser adequada ao contexto e ajustada à situação, não é? E extremamente saudável, sem dúvida, é isso mesmo que você está dizendo, né? Então, e antes de falar um pouquinho sobre alguns desses conceitos, eu gostaria de enfatizar que um dos principais legados da Gestalt terapia na minha vida é que essa abordagem acredita no potencial humano. Né? Eu tenho uma passagem que eu sempre recordo com muita alegria, assim, com muito contentamento, né?
Mais de uma vez, algumas pessoas que eu acompanhei na vida, elas chegavam dizendo assim, Fabíola, você vai me ajudar? Né? Eu vou curar, eu vou ficar bem, eu vou, né? E aí eu brincava e dizia assim, olha, se eu não acreditar nisso, eu não posso ser psicoterapeuta. Eu tenho que fechar a porta do meu consultório, né? Porque eu acredito nesse potencial humano, eu acredito na sabedoria organísmica, né? Que também é um outro conceito. Que é outro conceito importante da Exatamente. Então, assim, por mais adoecidos que nós estejamos, ainda assim o nosso organismo é sábio o suficiente para buscar uma homeostase, buscar satisfazer as necessidades da melhor maneira possível. E esse processo homeostático é chamado de autorregulação. O processo de autorregulação organísmica, ele está atrelado a uma rede de outros conceitos, como, por exemplo, a formação e destruição de figura fundo, o contato, a awareness. A awareness, Vitor, que você também pediu, né, que eu compartilhasse um pouquinho, é uma palavra que significa dar-se conta. Ela tem, a gente pode assim elencar alguns significados dessa palavra, né? Então, a awareness é um dar-se conta, é um conscientizar-se, também significa presentificação. Mas a awareness, ela não é uma conscientização meramente racional, intelectual. Não é isso. Ela diz respeito ao reconhecimento por parte da pessoa das suas próprias capacidades, do seu equipamento sensorial, motor e intelectual. Né? Fabíola, podemos dizer que o awareness é um dar-se conta também no sentido de tomar contacto consigo? Podemos, ou seja, eu costumo dizer que a pessoa às vezes está fora de si e quando toma contacto consigo cai em si. Não é? Às vezes, no fundo, às vezes a pessoa está, mas não está, não é? Parte a partir da imaginação, da fantasia e acaba por deixar de ter contacto com o que está a experimentar aqui, corpo e agora presente, não é? A pessoa está fora. O awareness podia ser esta aproximação entre o vivido, a experiência presente, e este contacto maior com o corpo, esse cair em si, esse aproximar-se mais de si, podemos falar assim? Assim, ó, é importante a gente fazer uma distinção, que eu falo um pouquinho também daqui a pouco, mas eu já vou antecipar a partir da tua pergunta, que tem uma diferença entre contato e awareness. Por quê? Porque quando eu falo de contato, e aí precisa ficar claro que eu estou falando de um conceito gestáltico, tá? Dentro do conceito gestáltico, exatamente. Isso, porque às vezes a gente, no senso comum, não sei aqui para vocês em Portugal, né, as expressões que nós usamos, né? Eu vou fazer um contato com o Vitor, eu vou dar uma ligada, eu vou fazer um contato. A gente precisa distinguir, né, também as peculiaridades do conceito dentro da abordagem. Contextualizar o conceito dentro da abordagem, não é? Isso. Então, assim, tem uma diferença fundamental, porque o contato, ele implica um eu e um não eu. Então, eu só posso fazer um contato com algo que é diferente de mim. E a awareness, aí até entre os próprios gestalt terapeutas tem uma discussão, uma reflexão que eles brincam. Quem é que vem primeiro, a awareness ou o contato? Né? É o contato que desdobra, e aí a gente chega à awareness, ou é a awareness que, enfim. O que eu entendo a awareness, ela, a partir do contato que eu faço, por exemplo, na minha relação com você, eu posso me dar conta de algo que até então eu não tinha me dado conta. Estava no campo do não percebido, que na psicanálise a gente fala do inconsciente. Então, por exemplo, na clínica,
tem o meu cliente, o paciente que está diante de mim, ele pode estar contando uma coisa dolorosa, uma passagem triste da vida dele, apertando a mão, se segurando na cadeira. Ele pode fazer isso com um sorriso no rosto. E aí, o que nós entendemos e como que a gente trabalha? Porque a Gestalt também prioriza muito a questão do olhar para o corpo, que é essa awareness. A awareness não é só o intelecto, é o sensorial, é o motor, é o corporal, é o energético. É uma perspectiva holística, não é global, integradora. Isso, e aí e aí veja bem, Vitor, eu tô dando esse exemplo, e esse exemplo ele se fundamenta num processo de psicoterapia já em andamento. Eu não poderia fazer isso, por exemplo, uma pessoa que acabou de chegar, que está na primeira entrevista, entende? É só para ilustrar isso, mas eu posso, aí o ideal, né? Nós, gestalterapeutas, trabalhamos muito dessa forma. Por exemplo, Vitor, você se dá conta o que está acontecendo no seu corpo neste momento quando você me conta isso? E aí, a ideia, um dos grandes objetivos da psicoterapia gestáltica é a ampliação de awareness, ou seja, muitas vezes o cliente pode não se dar conta e o terapeuta aponta e diz assim, quando você me conta algo que me toca e é tão doloroso, eu percebo que você sorri. Ou eu percebo que você apertou a sua mão. Então, isso é essa integração, né, daquilo que ele não tem consciência num primeiro momento e que ele se dá conta, ele se torna aware. Então, ele pode, daí depois, por exemplo, perceber que, poxa vida, Fabíola, esse meu sorriso é um sorriso de nervoso. Aí ele pode ampliar essa awareness no sentido assim, você sabe que eu sorrio de nervoso em outras situações da minha vida. E vai integrando na história, não é? E depois vai tomando consciência, não é? Vai dando-se conta, o terapeuta ajuda a que o paciente preste atenção em si, não é? Exatamente. E por aí pode ir ampliando consciência, integrando na sua história. Exatamente. Então, por exemplo, se eu observo essa mão que aperta, né? O próprio paciente, no desdobramento, né, dessas associações, dessas percepções, ele se dá conta assim, quando eu tô triste, eu também sinto raiva. O que tá de fundo, né? Às vezes de uma tristeza, de uma angústia, de uma ansiedade, tem uma gama, um leque de emoções. Então, todo esse trabalho que integra a reflexão, né, o pensamento, a razão, as emoções, o corpo, o que o corpo vai sinalizando, o Gestalt terapeuta trabalha com tudo isso, né? Não sei se clareio. Sim, tá, Vitor? Acho que ficou claro. Então, assim, a awareness, ela acontece no presente, ela abre possibilidades para ação. Quando nós estamos aware daquilo que nos interrompe, a gente pode fazer novas escolhas. E a psicoterapia gestáltica, como eu estava dizendo, ela contribui justamente para o restabelecimento da integração dessas partes alienadas, que a gente fala unaware, né? Não aware, e restaurando, então, a fluidez, a espontaneidade e a autenticidade da pessoa, né? Uma das frases, queria também colocar isso para você, que eu gosto demais. Você trouxe o Peirce, uma frase do Peirce belíssima que você traz no início, e eu gostaria de compartilhar uma outra, que é uma das frases mais marcantes também para mim da Gestalt, do Peirce, quando ele disse: a ideia da terapia gestáltica é transformar pessoas de papel em pessoas reais. Essa frase, para mim, ela é assim brilhante e ela cabe na vida,
não é só no trabalho terapêutico. Eu não sei se era essa a intenção do Peirce ou quando pensou isso, mas é dar corpo à pessoa, dar corpo à vida daquela pessoa, não é? Que não fique num papel. E o papel pode dar para muitos sentidos, não é? Os papéis que desempenhamos, algo que não está vivido, não é? Que não está corporificado. É interessante. A Gestalt traz muito essa questão do corpo, traz o corpo para a cena, não é? Também traz o corpo para a cena. Porque, na verdade, as nossas experiências, elas também estão marcadas no nosso corpo, né? Elas são encarnadas, a gente usa também essa palavra, né? A gente tem uma memória corporal das nossas experiências. Haja visto os traumas, enfim, né? Mas essa frase do Peirce também é exatamente isso que você trouxe. Como é que eu vou dizer? Atuamos muito em cima de papéis sociais. E é claro que eu vou precisar disso. Isso também não é por inteiro disfuncional, não, né? Mas a ideia é que eu não fique cristalizada nesses papéis e deixe de ser uma pessoa real nesse sentido, fiel às minhas emoções, também fiel aos meus princípios, né? Tentando da melhor maneira, da maneira mais saudável, atender às necessidades, né, que vão se tornando figura para mim. Mas isso também tem a ver, ser uma pessoa real fala de uma relação. Eu não sou uma pessoa sozinha no mundo, muito pelo contrário, né? Então, é o pensar numa coletividade também. Fabíola, se calhar aproveitava essa deixa que tu colocaste agora, da figura, e se calhar para quem não está muito familiarizado com a questão da abordagem gestáltica, explicar um pouco este conceito base de figura-fundo, porque acabaste por falar aí de quando as necessidades se fazem figura, não é? E o que é que isto quer dizer para quem não está tão familiarizado com a abordagem e com a linguagem? Ok, então eu vou abrir um parêntese, então quem sabe eu vou responder essa tua pergunta contando um pouquinho da primeira experiência que eu tive quando eu pisei no Porto, ok? Ok, vamos ficar a saber da experiência, em primeira mão. Eu cheguei aqui no Porto numa sexta-feira de manhã, isso em agosto, então o tempo já estava agradável, né? Estava bem gostoso. E à noite, meu esposo veio em maio. Eu e os nossos dois filhos viemos em agosto. Então, à noite, o meu esposo disse assim: vamos dar uma volta na rua, vamos a pé aí passear pelo bairro. E aí nós saímos, os quatro, e quando eu fui passando pela rua, escutei uma música, uma música latina, uma música gostosa, e que me remeteu às aulas de zumba que eu fazia no Brasil. E eu fiquei encantada. E aí eu parei na porta desse lugar e tinha um cartaz. E a aula estava acontecendo, e tinha uma menina que estava perto da porta dançando, porque estava tão cheio que tinha gente até quase lá na rua. Então, estou só fazendo esse recorte para compartilhar. O fundo é um fundo, diz da minha história, tudo que eu já experimentei, a minha historicidade, é o meu fundo de vividos. Então, eu poderia, por exemplo, dizer o fato de eu já ter praticado essa dança na minha vida, né? De eu já ter conhecimento sobre isso. Então, isso ali vai ficando no meu fundo de história. O cartaz, a música que eu escuto é
o que vai se tornando figura para mim. Porque eu estou passando ali e algo me captura, algo do meio. Que emerge, não é? Que surge. Exatamente. E qual é a necessidade que surge? Esse meu interesse de algo que me é familiar numa terra estrangeira. Então, o cartaz, né, o meu desejo, a minha necessidade de me sentir pertencente a esse novo lugar, né, também vai se tornando figura, né, emergindo desse fundo como uma necessidade, e aquele cartaz é um objeto, né, do meio que me captura, para onde eu vou olhar, né? Porque aí a gente vai falando de fronteira de contato, e eu faço contato através das minhas funções de contato, o olhar, o tocar, o sentir, o degustar, enfim, né? Então, ali naquele exemplo, aquele cartaz me capturou, eu perguntei para a menina, como que eu faço para me informar? Ela, olha aí que tem o telefone do professor, enfim. E hoje eu participo aí desse grupo, né? Agora com a pandemia menos, mas eu faço parte desse grupo maravilhoso e querido de Zumba. Enfim, então, e aí o que acontece? Quando essa necessidade que emergiu do fundo se tornou figura e eu satisfiz, ela foi satisfeita, né? O que eu posso entender ali? Ai, que coisa boa, eu peguei o telefone do professor, né? Naquele momento, esta figura foi satisfatória para mim, essa necessidade que se abriu foi satisfeita, e é o que a gente nomeia assim, ela cai para um fundo. Então, aquela... Passa a ser integrado na história, não é? Exatamente. Até depois surgirem outras figuras. Outra. Exatamente. Então, é esse o processo. E isso é assim, ó, ininterruptamente, a cada, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que nesse momento, qual é a figura, por exemplo? É que as pessoas possam me compreender, é que você possa, assim, ter essa troca, né? E que eu também fique feliz, né? Com esse papo, enfim, que a Gestalt possa ser transmitida para outras pessoas como conhecimento, e por aí vai. Né? Eu posso aqui no meio da conversa, emerge uma necessidade assim, Vitor, eu preciso tomar água porque a minha boca está muito seca, enfim. Né? E como é que eu vou satisfazendo essas figuras para elas irem... Estando atento ao que surge, não é? Exatamente. Porque estava a ouvir e estava a pensar que o que bloqueia é a pessoa não reconhecer as figuras que vão emergindo, não é? Podemos falar assim, a pessoa não reconhece, não presta atenção, não acolhe, e depois não integra, não é? E a coisa fica ali a pedir para ser escutada, fechada, não é? Exatamente. Isso aí é o que a gente fala das Gestalten abertas. Isso a gente nomeia de interrupções de contato. E que daí são as várias formas de adoecimento, desde os ajustamentos neuróticos até os ajustamentos psicóticos, de transtornos emocionais agravados e por aí afora. Né? Aí é algo assim bem... Interrupção de contato. Exato. Assim, quando a gente fala de um ajustamento neurótico, é isso. A figura fica cristalizada, ou seja, essa é uma outra terminologia gestáltica. É como se, a grosso modo, eu pudesse dizer assim, eu não consigo deixar fluir na medida em que a cada experiência nova eu não consigo assim me colocar de uma maneira também que eu possa criar algo, um repertório novo para atender aquela experiência. Eu vou estar sempre preso, cristalizado a uma forma
rígida, neurótica de atuar, de estabelecer vínculos, de estabelecer relações que é disfuncional, né? É como se fosse usar uma resposta sempre, entre aspas, a mesma para algo que é novo. Eu não consigo criar, eu não tenho um ajustamento criativo, eu tenho um ajustamento disfuncional. E aí a gente tem muita teoria para aprender em cima disso, né? É dar uma resposta velha para uma situação nova, não é? Isso. E a pessoa tende a quase uma compulsão à repetição, sem se aperceber do que está a acontecer. E aí na terapia, Vitor, no processo terapêutico, a gente diz assim, o cliente muito provavelmente vai se relacionar comigo, com o terapeuta, de uma maneira muito semelhante à que ele se comporta lá fora. Então, isso para nós é importantíssimo, porque é a partir dali que a gente vai conhecendo esse funcionamento e é a partir dali que a gente também pode. O Peus dizia isso, o terapeuta é o seu melhor instrumento de trabalho, porque é a partir daquela relação comigo, especialmente de uma relação que pode abrir para um vínculo de confiança que talvez aquela pessoa nunca tenha tido, uma experiência de confiança importante para ela ir ressignificando e transformando a maneira que ela tem de ser e estar no mundo. Sim, quando assim o terapeuta apresenta-se como possibilidade de uma nova relação, não é? De experimentar uma nova forma de relacionar, de estar no mundo. Fabio, você está muito gestáltico, viu, Vitor? Ando inspirado pelas leituras também. É bom, é bom. Acho que ampliamos e conseguimos assim também dialogar, não é? E pensar nas coisas também de outro modo. Mas estava a pensar que, pegando num conceito que utilizou, a questão das figuras que vão emergindo e que ficam por responder, julgo, pelo que eu vou lendo, há um conceito mais abrangente, não sei se é um conceito específico, que vocês utilizam, que é de situações inacabadas. Vocês trabalham a questão das situações inacabadas, que podem ser situações de vida, não é? De acontecimentos que ficam ali por dar resposta e que pedem um fecho, não é? Uma possibilidade de fecho. Exatamente. Que é o que eu falava há pouco sobre a gestalt aberta, né? As situações inacabadas é uma gestalt aberta. Por fechar. E aí, assim, na verdade, a vida não para, no sentido assim, peraí, vida, que eu vou fechar essa gestalt primeiro, né? A grande questão é como é que eu vou podendo, né, lidar e dar conta disso que vai ficando em aberto. O que é possível, qual é o ajustamento possível naquele momento, né? Até que, e aí isso de novo tem a ver também com a awareness, né? Porque muitas vezes até que eu como é que eu vou explicar isso assim? Eu preciso ter essa consciência clara de que necessidade é essa, porque muitas vezes a pessoa nem se dá conta. Ela tá tão... O Peus usava uma metáfora do descascando a cebola. Então a gente tem que ir devagar, porque aquele núcleo ali, o miolo da cebola, muitas vezes ele é muito doloroso e aquela pessoa não está pronta mesmo para entrar em contato com isso. Então, ela está muito distante de identificar qual é aquela necessidade que ficou sem fechamento. Ainda não é o momento. Ainda não é o momento. E aí a gente fala que no processo terapêutico a ideia é fortalecer essa pessoa, é trabalhar o autossuporte dela, porque ela ainda está precisando muito do heterossuporte, do suporte do meio, né? E o trabalho gestáltico também é
o que ela tem de recursos, de capacidades, de potencialidades para ela ir se fortalecendo, para dar conta de mexer nesses lugares, nessas gavetas, né, mais dolorosas da existência, né? O Peus, Vitor, ele traz também, logo em seguida, nesse livro dele muito bonito, A Testemunha Ocular da Terapia, Abordagem Gestáltica e Testemunha Ocular da Terapia, quando ele traz essa frase, né, da terapia gestáltica transformar pessoas de papel em pessoas reais, ele acrescenta algo que para mim é muito interessante se a gente fizer uma correlação com os nossos dias de hoje, que ele diz que nós nos tornamos fóbicos em relação à dor e ao sofrimento. Qualquer coisa que não seja prazerosa é evitada. Costumamos fugir das frustrações e o resultado é uma falta de crescimento, né? E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, né, eu penso que essa pandemia tem nos colocado inevitavelmente de cara com o sofrimento, de cara com experiências extremamente dolorosas, né? E aí a gente precisa... eu parto do princípio que isso vai, sem dúvida alguma, nos trazer muito crescimento, embora esteja sendo, como diz o ditado, pelo caminho da dor. Né? Não tem? Não sei se vocês conhecem aqui. A gente cresce pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor? Não é? Mas estava a pensar que, pegando nisso, a pessoa só pode crescer se já estiver disponível, não é? Porque muitos vão passar por isto aumentando só dor e sofrimento, não é? E nós também estamos a assistir a isso, não é? Exatamente. Perante tudo isto, as pessoas, todos nós nos desequilibramos, porque esta situação é desequilibrante, não é? Perante o nosso equilíbrio ou desequilíbrio prévio, não é? O que já estava antes. Não é? Mas isso é interessante. Se calhar continuar essa questão da dor e do sofrimento, essa perspectiva do Pulse. Assim, eu penso que é por isso que a Gestalt fala muito da gente, em função de todos esses pressupostos filosóficos, né? Da Gestalt terapia, é uma abordagem que fala muito de campo, a visão de homem é uma visão intersubjetiva, né, e relacional, né? E é exatamente isso que você fala. Às vezes o campo ele está disponível, mas a pessoa, né? E o campo está ali trazendo todo esse terreno possível de transformação, mas o outro ainda não está pronto, ainda não está preparado. E é muito bacana isso na clínica, porque o cliente muitas vezes diz, Fabíola, até aqui eu posso. Eu peço muito, me sinaliza, porque às vezes a gente faz uma pergunta que eu faço, né, como terapeuta, que para mim aquilo talvez não seja tão profunda, né, ou que vá lá no fundo da história daquele cliente, mas para ele é. Então eu sempre digo assim, me sinalize se você se isso vai passar, né, do ponto para você, até onde é possível que você chegue, né? Além do limite. Eu queria voltar um pouquinho para falar de uma coisa que eu acho muito bacana também sobre essa questão do outro, né, dessa relação. É o encontro com o outro, com o novo que me transforma, né? E esse movimento é o que a gente estava falando, proporciona experiências de crescimento, né? E aí, Vitor, eu queria trazer uma contribuição da professora Lilian Frazão, que é uma outra gestalt terapeuta brasileira extremamente importante para nós, que ela fala que a função primordial da clínica
é enxergar o outro. Olhar Mas o não outro. é... Mas, oi? Olhar o outro. Olhar. Mas enxergar o outro não se trata simplesmente de vê-lo, mas de enxergá-lo como ser humano, acolhê-lo na sua angústia, alteridade, diversidade, na sua singularidade existencial. E aí, né, quer mais vida do que isso? Voltando ao nosso tema, né, ao tema que você nos propôs. Então, embora não seja tão simples quanto parece, né, para que eu enxergue o outro, é importante que eu esteja aberto, disponível. E eu brinco que, assim, isso é sério, né? Também em dia com as minhas limitações e capacidades. Na clínica, por exemplo, isso eu bato muito na tecla com os meus alunos e colegas do grupo de estudo também, porque se na clínica eu estiver muito mais preocupada em parecer uma boa terapeuta, se eu me agarrar excessivamente à teoria, se eu me apegar à ideia de que eu preciso agradar o meu cliente ou fazer por ele, eu vou estar prestando um grande desserviço. E o Martin Buber, que eu amo, né, da filosofia dialógica, ele traz uma frase assim: o parecer destrói a autenticidade da vida pessoa a pessoa. E aí a gente pode estender isso para a dinâmica das nossas vidas. Porque enquanto eu me preocupo em parecer alguém forte, bem resolvida, né, eu interrompo a minha espontaneidade. Eu impeço o meu crescimento e o crescimento do outro, né? O Porque movimento é da vida, importante. não é? O movimento, o gesto da vida. Exatamente. Porque é fundamental eu expressar a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade. Isso é fertilíssimo para que eu possa contribuir para que o outro também se autorize revelar as suas vulnerabilidades também, né? Como terapeuta, né, eu me reconheço numa relação de horizontalidade, porque eu sou tão humana quanto aquele que está diante de mim, né? De pessoa para pessoa. Exatamente. Que, aliás, tem um livro que se Eu chama sei, eu assim, tenho. Fui pensar. do Richard Reisner, né? Fantástico, né? Muito bom, adoro esse livro. Já o li para aí 2 vezes e recomendo. Uhum. Então, quando o meu cliente, por exemplo, percebe que eu sou frágil, ele se sente autorizado e fortalecido em reconhecer as fragilidades dele também, né? Aí eu trouxe um exemplo também da vida, né? Como mãe que eu sou, né? Então, eu pensei assim, uma mãe que tenta parecer forte para os filhos, ela vai contribuir para que eles aprendam a não demonstrar as suas angústias, os seus descontentamentos, as suas frustrações, porque eles vão registrar o quê? Que eles também têm que ser fortes, como a mãe ou como o pai, né? Tem que E para parecer, que tem que parecer, não é? Exatamente. E aí para onde vão, né? Essa gama de emoções aí que não puderam ser expressas? Eu ousaria dizer que em algum momento, provavelmente, isso vai desaguar, vazar, como a gente usa essa palavra também, nos adoecimentos físicos e emocionais, né? Mas, por outro lado, se eu sou uma mãe que me permito ser autêntica com meu filho, né? Eu posso também confirmar a percepção dele quando ele diz: ô mãe, você tá triste hoje? Você tá preocupada? Você tá nervosa, hein, mãe? Você tá irritada. E aí eu posso dizer: você tem toda a razão, a sua percepção está muito coerente, né? E isso também fortalece. E é colocar verdade na relação, não é? É colocar verdade na relação. Porque Exatamente. senão fica algo que é sentido pela criança ou pelo jovem, mas que não é dito, não é? Ficam ali os não ditos, ficam ali aqueles silêncios. E depois, quando isso não é preenchido, pode ser preenchido
quando não é preenchido pela verdade, pode ser preenchido pela fantasia distorcida, pela fantasia mais patológica. Perfeito, Vitor, é por aí. Só que tem uma coisa também que é fundamental: confirmar não é concordar, né? Eu posso confirmar o outro sem que necessariamente eu precise concordar com ele, né? Eu posso confirmá-lo na sua singularidade, naquilo que ele acredita, naquilo que ele pensa, mas isso não significa que eu tenho que concordar, né? Enfim, a gente estava falando do Heissner, eu tinha também separado aqui uma frase muito bacana dele, quando ele diz assim: é a natureza não resolvida das suas próprias dificuldades que sensibiliza o terapeuta para a vulnerabilidade do outro. Isso lhe permite empatizar profundamente com as dificuldades do cliente, né? Então, a gente brinca, né? Que a gente não vira terapeuta à toa. Enfim, né, Vitor? Tem muito pano para manga aí nessa perspectiva, né? Mas isso é importante também, essa mensagem da verdade da relação terapêutica, não é? O terapeuta, o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta saber quem é, com base também na sua pessoa e na sua formação, mas não deixar de ser pessoa e poder também fazer o seu trabalho pessoal, com a supervisão, isso tudo, para não deixar que as suas coisas também atrapalhem, se apresentem no meio do caminho e às vezes bloqueando também. Também, que é um trabalho que você faz muito, não é? Também a questão da supervisão e da importância da formação, isso é importante. Isso é fundamental. Isso Fabíola, é fundamental. As emoções conversáveis vão fluídas, nós já estamos quase a terminar, mas ainda temos aqui um tempinho. Eu julgo que ainda tem mais alguma coisa para partilhar connosco, se calhar também abordar aquela questão do ajuste criativo ou seguir para onde quiser. Olha, já que você me deixou assim à vontade, eu gostaria, e eu estou entendendo que a gente está terminando. Ainda temos algum tempinho, mas é só para pontuar. Tá. Eu dou-me conta que o relógio está. Eu nem estou prestando atenção no relógio, não, Vitor. Estou deixando isso por sua conta hoje. Mas temos tempo. Eu trouxe assim uma reflexão. Não sei se atende aí o que você disse. Eu acabei me desconectando um pouco. Mas assim, quando a gente fala da Gestalt na vida, talvez uma boa pergunta para se deixar é: o que é figura e o que é fundo para mim nesse momento, para cada um de nós, né? O que me captura? Quais são minhas possibilidades? Quais são os meus limites, né? E eu penso que nunca uma palavrinha tão pequena ganhou um tamanho sentido, que é uma palavra muito cara para nós gestalt terapeutas, que é a palavra como. Porque mais do que nunca nesses tempos de tanto sofrimento, tanta dor e tanto luto, e também de muitos nascimentos, renascimentos, superações, né? A forma como nós acolhemos, como nós enxergamos, como nós lidamos com todas essas situações é que vai propiciar um grande diferencial na nossa vida. E aí, Vitor, eu quero trazer a Bia Cardella, que ela fala uma coisa belíssima, né? Quando ela diz: o terapeuta é o guardião da esperança do paciente. E eu gostaria muito de não ser só esperança para os meus pacientes, mas ser esperança para as pessoas com quem eu convivo, as pessoas que eu passo na rua, que eu vou no supermercado, que eu posso, mesmo de máscara, ter um olhar, né? Um olhar que
que a gente consegue enxergar se o outro está rindo, se o outro está triste, mesmo com máscara. Se a gente estiver disposto a olhar, a enxergar, a gente vê. Né? E ver também o movimento, a graciosidade ou não do corpo, apesar da máscara, não é? Isso. E aí, Vitor, tem também um educador brasileiro importantíssimo, Paulo Freire, que eu imagino que você já deva ter ouvido falar. Ele fala uma coisa belíssima, que, se você me permite também, eu vou ler esse recorte. É preciso ter esperança, mas do verbo esperançar. Não sei se você conhece isso, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás, é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, na verdade, é o como. Como é que eu posso fazer de outro modo? A começar por mim, não é? E aí isso reverbera para a coletividade, seja esse coletivo um micro ou um macrocosmos, né? Fabiola, acho que é excelente para terminarmos e deixarmos este convite a conjugarmos todos em conjunto o verbo esperançar, que é ativo, não é? Nós ficávamos aqui umas boas horas a conversar e com certeza iríamos ampliar ainda mais as possibilidades do esperançar. Mas estamos a terminar, não sei se quer deixar uma mensagem final. Esta já foi bastante bonita, bastante profunda, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa... Tá bem, eu quero sim, se você me permite. Pode. É uma música do Paulinho da Viola, um sambista brasileiro. E uma letra linda de uma música que ele compôs que chama Nos Horizontes do Mundo. Nos Horizontes do Mundo. E aí ele diz assim: nos movimentos do mundo, cada um tem o seu momento. Todos têm um pensamento de vencer a solidão. E quem pensar um minuto, saberá tudo dos ventos, e se tiver sentimento, estenderá sua mão. Nos movimentos do mundo, quem não teve um sofrimento e não guardou na lembrança os restos de uma paixão? Coração, recolha tudo, essas coisas são do mundo, só não guarde mais o medo de viver a vida, não. Nos movimentos do mundo, requerer perdas e danos é abrigar desenganos sem amor e sem perdão. Nos horizontes do mundo, não haverá movimento se o botão do sentimento não abrir no coração. Muito bom. Ai, que emoção, Vitor. Até me deu vontade de chorar. É movimento, é movimento. Acho que encerramos esta nossa conversa da melhor forma, com vida, com movimento e com sentido de horizonte. Fabíola, foi um gosto enorme, foi uma emoção também grande. Acho que quem nos vai escutar e ver vai sentir o que ficou aqui registado e com certeza também alguma coisa se vai mover dentro de quem nos assistir. Um abraço grande e até breve. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Um beijo imenso. Obrigado. Até breve.